Mas bora para o assunto principal, aquilo que está te gerando medo. Você está muito assustado porque saiu a seguinte notícia. Como você está vendo aqui em inglês, né? O DOJ, o Departamento de Justiça, ou seja, um juiz federal dos Estados Unidos, disse que agora o governo americano pode vender finalmente os 6,5 bilhões de dólares em Bitcoin, são quase 70 mil Bitcoins, como vocês estão vendo aqui, né? Que estão em posse do governo americano, porque foram confiscados, como o governo adora fazer, né? Confiscaram ali da Silk Road. Silk Road era lá uma plataforma, um mercado livre, totalmente livre mesmo, livre de verdade, que podia vender qualquer coisa lá no passado somente com Bitcoin, né? Então o Bitcoin era a moeda desse mercado livre e, claro, como era um mercado livre, coisas, digamos, ilegais, segundo a visão estatal, eram vendidas ali dentro. Por exemplo, armas e drogas. Então o governo não gostava nada disso, conseguiu de alguma forma prender o fundador da Silk Road e também confiscar os 70 mil bitcoins, que fazem parte aí, né, boa parte das reservas de Bitcoin dos Estados Unidos. E aí, o medo geral é acontecer isso aqui, né? Vender e o preço sair lá dos 108 mil dólares, né, que já bateu, e desabar direto até a faixa de 70 mil dólares, porque uma venda, imagina uma venda de uma vez só de 6,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Então, quando você abre a blockchain, era isso que você encontrava na carteira do governo americano, né? Até antes dessa notícia estava lá, ó, 6,5 bilhões de holding ligada à Silk Road, né? Então, confiscado pela polícia americana, 6,5 bilhões. E aí saíram que tipo de notícia? Essa aqui. Governo dos Estados Unidos vende 6,5 bilhões em Bitcoin. Saiu a notícia. E aí você falou, ferrou. O que as pessoas fazem? Vendem. Vendem, principalmente os novatos. Eles entram em desespero e todo mundo vende e o preço dá aquela bela desabada, né? Saiu lá dos 102, foi bater em 92, todo mundo ficou maluco, todo mundo ficou com medo, achando que o Bitcoin, para variar, vai morrer. Acontece que a blockchain ela é transparente, pessoal. Então a gente pode simplesmente consultar a carteira dos Estados Unidos. E fazendo isso nesse momento, olha o que a gente encontra aqui. Ué, está tudo normal. Todos os bitcoins estão dentro do endereço ligado à carteira do governo americano. Está tudo aqui, pessoal. Não teve nenhuma venda. Inclusive, eu posso abrir a própria página lá do governo americano, né? Estou aqui na Arcan Intelligence, né? E tá lá toda a quantidade e absolutamente nenhuma venda. Você até percebe aqui que acontecem entradinhas aqui de 50 centavos, 90 centavos, né? A cada poucos dias acontece aqui uma variação de centavos, que é alguma coisa aleatória, tá? Entra lá, jogam na carteira dos Estados Unidos, porque é uma carteira conhecida, então o pessoal brinca, joga alguma coisa, mas nenhuma movimentação de venda por parte dessa carteira. Ou seja, se vai acontecer uma venda, eu não sei, mas ela não aconteceu. Apesar de várias matérias falarem que aconteceu. Isso, então, parece intencional. Parece que é feito para gerar pânico, ou pelo menos para gerar clique, que gera pânico. E para mim, existem duas possibilidades aqui, pessoal. A primeira é o governo atual, o governo do Joe Biden, o governo dos democratas, tentarem dar um último golpe, uma última porrada no Donald Trump, que vai assumir. Ou seja, já que a oposição vai assumir e fala que quer acumular Bitcoin, vamos puxar o tapete deles. Vamos vender as reservas que nós temos hoje e aí vai complicar para ele. Porque ele vai ter que comprar uma quantia maior, vai sofrer pressão, vai ter que comprar o Bitcoin num valor caro, mais Bitcoins ainda do que gostariam. Isso vai ser negativo para a imagem do governo, além de derrubar o próprio Bitcoin, dar uma abafada nesse mercado. E aí eles podem simplesmente realmente vender esses Bitcoins para abalar o mercado. Mas como os Bitcoins não foram vendidos, né, não foram vendidos até o momento, talvez a ideia aqui tenha sido outra. O governo americano somente soltar uma notícia negativa. Ou seja, eles não vão vender Bitcoin. Eles vão somente te assustar. Falar que podem vender os Bitcoins. E aí o mercado, como a gente está vendo, vai desabar, o Bitcoin vai ficar mais barato e fica muito mais fácil para o governo americano fazer a sua reserva estratégica. Ao invés de pagar cento e tantos mil dólares, paga 90 mil dólares ou quem sabe até menos, comprando Bitcoin na promoção daqueles novatos assustadinhos. E eu provo para vocês que o problema aqui são os novatos assustadinhos. São eles que correm do mercado. Estão vendo aqui no gráfico
o varejo, né? Investidor de varejo, volume de 0 a 10 mil dólares. Então, quer dizer, é um volume baixo, são pessoas aqui, sardinhas, são novatos aqui, o pessoal do varejão, e o gráfico mostra a demanda deles nos últimos 30 dias, né? A mudança de 30 dias, a variação em 30 dias. Então tem um gráfico aqui que vem desde lá de 2020 e vocês percebem o que acontece. O preço é a linha branca, como vocês estão vendo aqui, e a linha verde é a demanda desses investidores do varejo. Olha só como sardinha, como novato, ele compra topo e vende fundo. Olha só o aumento que a gente teve de compra aqui, né, esse gráfico verde, quando a gente estava lá no topo, lá nos 108 mil dólares. Uma subida de 31,7% nesse indicador. Já agora, quando o preço caiu, por causa desse FUD, por causa dessa notícia negativa, olha só, tivemos uma queda de 21,7% na demanda desse pessoal, desse investidor pequeno do varejo. Ou seja, fundo eles vendem, topo eles compram. Como aconteceu aqui também no passado. Quando tivemos uma queda de preço lá em meados do ano passado, nesse período aqui, foi quando vimos aqui uma queda de quase 20% na demanda também desse investidor do varejo. E antes, aqui no início de 2024, a mesma coisa. Quando tivemos essa queda de preço aqui, adivinha? Caiu a demanda das sardinhas, do investidor do varejo. Mas uma coisa interessante vocês notarem que sempre que a gente tem esse vale aqui, ou seja, essa forte correção na demanda das sardinhas, o que acontece com o preço na sequência? Sim, ele dispara. Então, pessoal, é uma bela de uma manipulação. Você tira as sardinhas, você faz o preço do Bitcoin desabar, e aí a baleia vai lá, compra e o preço dispara logo na sequência. E essa queda na demanda aqui do investidor do varejo é a maior que a gente teve desde 2021, pessoal. Desde aquela correção pesadíssima da alta histórica até então, de 65 mil dólares, até 30 mil dólares, tá? Lá saiu mais gente, justamente no momento crítico. E o que aconteceu na sequência? Para variar, olha só o gráfico de preço. Ele voltou a subir com tudo e bateu numa nova alta histórica em 69 mil dólares. Então, pessoal, esse gráfico é maravilhoso para mostrar para vocês como as sardinhas, como o pequeno investidor do varejo é facilmente assustado, facilmente manipulado. Ele vende seus bitcoins para as grandes baleias e aí o preço volta a subir.